Ministro Aires Brito, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Primeiramente, eu gostaria de conversar um pouco sobre a nossa Constituição de 88. Em um evento recente dos Procuradores do Trabalho, o senhor afirmou que a gente tem uma Constituição de primeiro mundo, mas o Brasil vive problemas, realmente muito marcantes. Como é que o senhor explica esse paradoxo que a gente vive hoje no nosso país? É o seguinte, a nossa Constituição é primeiro mundista, porque não há Constituição desenvolvida que supere a nossa. Uma Constituição que se aproxima da nossa é a portuguesa, de 1976. Isso no plano, eu estou falando no plano dos valores, no plano dos princípios que a Constituição consagra, que são princípios qualificadores da vida, de cada um de nós e de todos. O Brasil está muito bem servido de Constituição. A nossa democracia é uma feérica estrela de 5 pontas, porque tem a soberania popular, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Em suma, de valores estamos muito bem servidos. Agora, esse descompasso que existe entre a melhor normatividade constitucional e a experiência do dia a dia, esse descompasso não se deve à Constituição, porque a vontade dela é boa, se deve aos intérpretes dela, aos operadores jurídicos, cuja vontade de Constituição já não é tão boa. Vale dizer, a vontade da Constituição é excelente para transformar qualitativamente esse nosso país. Agora, a nossa vontade de Constituição, no sentido de homenageá-la, reverenciá-la, torná-la uma realidade, efetivá-la, essa nossa vontade de Constituição é que está aquém. Por isso que ainda não transformamos a melhor normatividade na melhor experiência. A Constituição veio após 21 anos de um regime autoritário e veio assim para consolidar várias matérias. Você acredita que a gente já passou desse momento? A gente já está realmente consolidou matérias importantes na Carta Magna? Sim, eu acho que fizemos uma viagem democrática sem volta, o que é ótimo. Consolidamos a democracia, e é uma democracia não só política, naquele sentido de constituição, popular, eletiva, dos órgãos do poder legislativo, do poder executivo, como uma Constituição socialmente boa, porque prima pelas chamadas ações distributivistas de riqueza, de patrimônio, de oportunidades de trabalho, de assistência social, de previdência, de saúde, de educação. É uma Constituição socialmente avançada. Como é uma Constituição que inaugura aqui no Brasil uma era de fraternidade, que se manifesta pelas chamadas ações afirmativas, que são ações públicas compensatórias de desigualdades sociais experimentadas por certos segmentos, como das mulheres, dos negros, dos índios, dos portadores de deficiência, dos idosos. Então é uma Constituição que, além de buscar, de consolidar a nossa democracia pelo ângulo político, é uma Constituição que prima pelo seu lado social, distributivista, portanto, e ainda busca a integração comunitária. É o lado fraternal da nossa democracia. Quer dizer, uma democracia aí com, digamos assim, de 3 vértices: o vértice político, o social e o fraternal. Melhor impossível. O que nos cabe agora é tornar essa democracia, essa Constituição, um corpo vivo, uma realidade concreta. Hoje o nosso país recebe tantas medidas provisórias. Isso foi uma herança, digamos assim, maldita dos decretos-leis da Constituição de 1967 com a emenda de 1969. Já houve uma reforma que atenuou os danos da edição das medidas provisórias. Mas o fato é que ela, no cotidiano institucional do país, tem se tornado prolíficas, Ou seja, a edição dela se dá em um número avultado, de modo a
paralisar o Congresso Nacional, porque enquanto as medidas provisórias não são votadas, elas têm preferência na pauta de trabalho legislativo, as outras matérias ficam emperradas. E como o Executivo trivializa, banaliza a edição de medidas provisórias, uma enxurrada delas atravanca a pauta do Congresso Nacional, e o fato é que o presidente da República termina legislando mais do que o Congresso. Isso é uma disfunção. Esse modelo não se revelou proveitoso, não é bom para a democracia, e todos nós estamos aqui à cata de uma saída para viabilizar o uso delas, porém com parcimônia diante daquelas situações convergentemente, urgentes e relevantes, sem trivialização, sem banalização. Você acredita que a gente tem uma Constituição assim muito principiológica e acaba assim, o cidadão conhece os seus direitos, conhece o que está ali escrito, quais os deveres, os direitos? É difícil para a sociedade conhecer os seus direitos hoje? Não, ela é uma Constituição principiológica, porém, que se deu ao trabalho de conceituar os princípios e concretizá-los. A Constituição avança regras que são concretizadoras dos princípios. E, ao longo do seu corpo normativo, ela vai ministrando aos seus intérpretes elementos conceituais desses princípios. De maneira que nós não precisamos do direito ordinário para compreender o significado dos princípios da Constituição. Aliás, essa é uma das razões pelas quais ela se fez robusta, encorpada de dispositivo. Uma política judiciária, como é que o senhor vê essas críticas? Não, o judiciário não vem usurpando função legislativa. A única hipótese em que o judiciário pode ocupar um espaço legislativo deixado em branco, digamos, quando certos direitos e liberdades ou prerrogativas de nacionalidade e de cidadania, por exemplo, ficam à espera de uma lei que não chega por inapetência legislativa, e às vezes a inapetência do legislativo demora tanto que beira a anorexia. Aí, se alguém entrar na justiça com mandado de injunção, no Supremo, perante o Congresso Nacional, com um mandado de injunção, aí sim, ele tem caráter mandamental e o Supremo fica autorizado pela Constituição a ditar a norma do caso concreto, como se o legislador fosse para o caso concreto. É a única hipótese em que o Supremo pode ocupar esse espaço legislativo deixado em branco. No mais, o Supremo não tem ocupar. O que o Supremo tem feito, e bem, é se colocar numa postura pós-positivista. O pós-positivismo é um modelo de ciência jurídica que nos habilita a resolver casos concretos não só a partir de preceitos ou regras, mas a partir de princípios. Então a Constituição está fazendo dos princípios normas, o Supremo está fazendo dos princípios constitucionais normas para a resolução dos casos concretos. Essa postura pós-positivista absolutamente nada tem de usurpadora da função legislativa. É uma disposição nova do Supremo, é uma atitude, uma vontade, olha aí, uma vontade de Constituição, para torná-la uma realidade efetiva, não só a partir dos preceitos, como também dos princípios, porque os princípios são normas, tanto quanto os preceitos, com uma diferença. Os princípios são supernormas, então por que não recorrer a eles para resolver casos concretos? Como o Supremo partiu para essa nova postura, está sendo acusado injustamente, indevidamente, de usurpador da função legislativa. A Emenda Constitucional 45 criou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que também vem sofrendo críticas de que tem se debruçado por questões pequenas, ao invés de fazer o planejamento estratégico do judiciário e resolver algumas questões complicadas da magistratura. O que o senhor acha disso? O CNJ, ele é novo, mas tem prestado relevantes serviços ao nosso país pelo planejamento estratégico das atividades
de administração, racionalização administrativa e das atividades financeiras do Poder Judiciário. Paralelamente, vem atuando no campo disciplinar. Ali onde as corregedorias dos tribunais não funcionam bem, o Conselho Nacional de Justiça tem ocupado um belo espaço. É natural que aqui e ali o Conselho Nacional de Justiça termine por, digamos, se perder um pouco no varejo, perdendo a visão do atacado. Mas é compreensível para um órgão tão novo como ele. No geral, a atividade, a atuação do Conselho Nacional de Justiça, para mim, é de primeira qualidade. Qual a sua opinião sobre a disciplina judiciária, esse conceito? Não, há uma disciplina que aí é no campo do comportamento dos juízes, no campo dos deveres, né, que cabe aos juízes observar. E quando os juízes se desvirtuam, se afastam dos seus deveres, eles se submetem à correição, ou dos seus tribunais, ou, supletivamente, do Conselho Nacional de Justiça. Agora, se você está falando de disciplina hermenêutica, não é uma tendência da magistratura de primeiro grau e até de segundo grau, de observar os vetores interpretativos que são fixados nas decisões dos tribunais superiores e do Supremo, é compreensível. Agora, que isso não tolha, não é, a criatividade dos juízes, porque os juízes de primeiro grau, sobretudo, eles têm um espaço de inovação interpretativa a ocupar. E essa inovação, quando bem fundamentada tecnicamente e inspirada por bons sentimentos, isso é muito bom. A magistratura de primeiro grau areja, não é, a ambiência interpretativa do direito e nos inspira também lá nas instâncias superiores. Quantas vezes uma solução inovadora do caso não parte das instâncias as chamadas instâncias ordinárias. São muitas as vezes em que isso ocorre. E é bom que o juiz exercite a sua vocação, o seu poder de desentranhar dos dispositivos jurídicos angulações normativas que lá em cima nós ainda não percebemos. É bom que os juízes não se sintam inibidos, não. A súmula vinculante também é bastante criticada pela magistratura e também não é consensual na própria cortes superiores, né? O senhor acredita que ela é uma forma de aplicar a disciplina? Qual a opinião do senhor a respeito da súmula? Olha, a súmula vinculante, as súmulas vêm sendo editadas com muita parcimônia. Tanto que até agora só editamos 4. Então é uma prova de que não nos move nenhum propósito de engessar, né, estratificar as chamadas instâncias ordinárias. Não é nosso propósito. Isso é um somatório. Quando as decisões são sobre o mesmo tema, são reiteradas, são convergentes, e o Supremo resolve, por 2/3 dos seus membros, ou seja, por 8 ministros, aprovar uma súmula vinculante, é porque a matéria já foi exaustivamente debatida, criteriosamente